Bom, gente, deixa eu apresentar a vocês, então, a Vanessa Boa Rossato. noite, pessoal. Ela, nós vamos bater um papo com ela hoje sobre a carreira de enfermagem. Puxa, que bom que vamos poder fazer essa live, então. Estou bastante curioso. Então, Vanessa, em nome do Singular, em nome do Ângulo, eu gostaria de te agradecer a tua presença e agradecer principalmente a ajuda que você está dando para os nossos alunos para a escolha da profissão. Muito obrigado. Vanessa, então vamos lá. Como é que, por que, como e quando que você decidiu que você queria fazer enfermagem? Então, vamos lá, boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite feito pelo professor, em nome também da minha irmã Giovana, que está aí no grupo com vocês, né? Foi A uma tua irmã é a nossa indicação, aluna, né? é, foi uma indicação dela, mas eu fiquei bastante contente pela oportunidade, porque acho que não é sempre, né, que nós temos aí a É. oportunidade de dar voz à profissão e principalmente à enfermagem, que ultimamente está em alta aí na época de Covid. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Então, novamente, boa noite e obrigado pelo convite. Obrigado, eu. Bom, Vamos então, lá. Bom, pode hum. falar. Não, como é que você decidiu, então, que você queria ser enfermeira? Como foi essa escolha? Certo. Bom, acho que alguns outros participantes devem ter falado já que a escolha ela não veio de primeira, né? Hum. Na verdade, eu tinha bastante dúvida se eu queria medicina ou enfermagem, aquela velha dúvida, né, desses dois cursos, bastante importantes aí na área da saúde. E, a princípio, eu fiz o colégio, então, falar um pouquinho da minha formação brevemente, para a gente poder iniciar a conversa. Então, eu fiz o Fica à colégio vontade. no objetivo e, assim como vocês no singular, toda a formação é bastante voltada, né, para preparo de vestibular, tem muitas provas, muitas aulas, né, então eu sei que o preparo é intenso, eu vejo a minha irmã estudando bastante aí, é bastante intenso o preparo de vocês, e para mim também era, então o que já facilitou bastante aí o pulo para tentar uma universidade federal, uma estadual, então eu sempre quis prestar uma universidade pública, né? É claro que de maneira alguma eu desmereço as universidades particulares, todas elas têm o seu grande mérito, né? E eu acho que é importante, galera, para vocês que vão começar agora, né? Vão escolher as suas faculdades, é importante que vocês aproveitem todas as oportunidades, tá, que a faculdade oferecer, seja ela pública ou seja ela particular, né? Porque as portas que vão se abrir para vocês quando vocês entrarem na universidade, elas são imensas, né? Vocês podem buscar muitas alternativas para ir para fora, né? Para viajar, para pegar uma bolsa legal, né? Fazer um estudo legal. Então, eu pude aproveitar também ainda na graduação, tá? A minha graduação, então, foi na Universidade Federal de São Paulo. Eu não tinha certeza do que eu queria, então eu decidi apontar para medicina e apontar para enfermagem, prestei vários, e dois somente, e por acaso do destino, acabei passando aí em dois desses cursos que eu prestei para enfermagem, os únicos dois. E os de medicina cheguei perto, me aproximei. E aí eu fiquei pensando, bom, né, mas o que de fato faz um médico, o que de fato faz um enfermeiro? Será que eu vou? Será que eu faço mais um ano de cursinho? Eu sei que para alguns a possibilidade de fazer mais um ano de cursinho às vezes dói bastante no bolso, né? E na época isso doía um pouco para mim, para meus pais. Então, me pesou bastante já iniciar uma carreira na área da enfermagem, tá? Me arrependi de maneira alguma. Eu iniciei a faculdade de enfermagem pensando em um dia, de repente, ver se eu ia gostar mais da enfermagem ou se eu ia querer parar no meio do caminho, de repente, prestar novamente a medicina. E no meio do caminho me encantei, né? Não sei se foi sorte ou realmente tinha que ser, mas me encantei por diversas coisas na área da enfermagem, que é bastante ampla em seu campo de atuação. E
então decidi finalizar essa graduação, só que eu não me senti extremamente preparada para logo entrar no mercado de trabalho. Porque vocês sabem, né, pessoal, que a enfermagem é uma área muito prática, tá certo? Então, você tem, claro, uma base que me foi extremamente importante na graduação. Eu acredito que me ajudou demais a ingressar, né, na prática, de fato, hospitalar, que é a minha experiência. Então, aproveitem ao máximo a graduação de vocês, depois que fizerem a escolha, tá certo? É claro que a gente quer aproveitar, não é? Tem o primeiro e segundo ano aí que a gente quer fazer uma baguncinha a mais, mas aproveitem muito os conteúdos que forem oferecidos, porque eles vão servir de base até para que vocês escolham, pessoal da saúde, se querem ir, por exemplo, para assistência, para a área da saúde básica, né? Ou então para a área hospitalar, para a área intensiva, tá? São duas áreas bastante distintas, pessoal. Então, a área da unidade básica de saúde, né, que é aquela da atenção de saúde da família, onde a gente tem as agentes de saúde comunitária, sempre tem um enfermeiro dentro dessa equipe, tá? Mas Então, deixa eu só interromper um pouquinho, porque claro, eu queria conversar com você duas coisas. Primeiro, vamos falar um pouquinho da parte sua da graduação. E daqui a pouco nós vamos falar do campo de atuação. Então é o seguinte, na faculdade, você fez Unifesp, enfermagem, e quanto tempo que é o curso de duração de enfermagem? Bom, na minha época, que foi aí 2012, já faz um tempinho, eram 4 anos, né? Então, 4 anos. Depois veio uma história de aumentar o curso para 5 anos, em algumas universidades a 5, mas na maioria ainda prevaleceu 4. E é meio período ou é período integral? Pois é, isso depende bastante do cronograma da faculdade. Então, na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, era integral, né? Uhum. E eu sei que em algumas outras públicas também é integral, em algumas particulares acaba sendo meio período. E uma outra curiosidade, durante a faculdade, é possível fazer estágios? Perfeito. Bom, também, novamente, depende da onde que você está cursando, mas... Então vamos fazer assim, Ô, Vanessa, Pode falar, vamos fazer assim. Vamos falar da Unifesp, porque na Unifesp, beleza, no caso, né? Então, da Unifesp, no caso, que foi a minha experiência, né? Então, você tinha perguntado, professor, desculpa... Do estágio. Se podia fazer estágio. Desde o primeiro ano, a gente tem a oportunidade de começar com o foco na atenção básica, tá? Então, a gente faz algumas atividades voltadas para conversa na comunidade, atendimento primário de saúde, e depois, conforme vai passando, por exemplo, no terceiro ano, a gente já tem uma atuação mais voltada para centro cirúrgico, uma atuação mais voltada, por exemplo, para administração hospitalar, sendo que o mais alto grau de complexidade, ele está no 4º e último ano, que é quando, de fato, o aluno vai para a prática da emergência e também da terapia intensiva. Ela é gradual. E me conta uma coisa. Bom, você estava falando que você se formou, mas quando você se formou, você já ingressou direto no mercado de trabalho? Porque o que a gente estava conversando, você fez mestrado. Você continuou estudando ou você preferiu trabalhar para ver como é que era? O que você fez? Perfeito. Então, assim que eu finalizei a graduação, então eu ainda não tinha muita certeza de qual área eu queria escolher. Se era cardiologia, se era infectologia, qual área da enfermagem, né, que eu gostaria de seguir. Não tinha muita certeza, então eu decidi estudar um pouquinho mais. E aí foi quando eu voltei a minha atenção para os programas de residência, né? Então, hoje em dia a gente tem programas de especialização, tá? Após a faculdade, tem programas de especialização.
E tem programas que são na modalidade residência, que é uma grande especialização, tá? Mas como que funciona? É uma especialização extremamente prática, onde eu fiz 2 anos após a graduação, eu fiz 2 anos a mais, tá? De especialização na área de cardiologia. E isso foi um programa que ocorreu em parceria, pessoal, do Instituto do Coração, que é onde eu atuo, tá? Hoje em dia, o hospital, o Instituto do Coração de São Paulo, fica ali no Hospital das Clínicas. Foi uma parceria Isso. desse hospital com a Universidade de São Paulo, né? Que é a USP, que fica bem em frente à Escola de Enfermagem da USP, tá? Ela não fica, galera, no campus da USP. Ela fica na Rua Doutora Enéas de Carvalho Aguiar, que é bem na rua do Instituto do Coração. Então, nessa época surgiu essa parceria, tá bom? E eu fiz, então, esse programa de residência, que foram 2 anos muito intensos de prática, 60 horas semanais, tá? E tive a oportunidade de passar por diversas áreas do hospital. Tá? Claro, dentro sempre da cardiologia, lá no INCOR. Depois que eu terminei a residência, tive a sorte de já ter aberto um concurso, tá? Um concurso CLT no INCOR, e prestei, então eu comecei a trabalhar, de fato, como enfermeira assistencial, tá? Juntamente a isso, no mesmo momento que eu passei para trabalhar no INCOR, eu também prestei um concurso público para fazer mestrado na Universidade de São Paulo. E aí foi quando eu iniciei o mestrado, fiz 2 anos, e foi um mestrado voltado mais para farmacologia clínica, enfim. E atualmente estou lá no INCOR com essa prática aí de terapia intensiva. Você está de férias agora, né, Vanessa? No momento estou de férias. Ok. Momento ótimo que você resolveu tirar férias, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho do dia a dia da profissão do enfermeiro. Bom, vamos imaginar o seguinte. Um enfermeiro hospitalar, tá? Um enfermeiro hospitalar. Conta uma coisa para mim. Eu não sei como é que eu posso, como é que seria o correto de fazer isso. Vamos tentar uma seguinte proporção. Para cada médico no hospital, existem quantos enfermeiros? Olha, por exemplo, vou colocar uma situação mais prática. Num plantão, eu costumo trabalhar à noite, plantão noturno. Costuma ter 2 médicos residentes, que são os alunos, né? Isso, hospital-escola. Então, costuma ter 2 médicos residentes à noite e a equipe de enfermagem por volta de umas 10 pessoas em uma única unidade, porque aí são entre técnicos e enfermeiros. Então... Muito... E me conta uma coisa. Então, se tem 2 médicos para cada 10 enfermeiros, 1 para 5, mais ou menos. Porque, vamos dizer assim, de todos os profissionais que tem no hospital, tem a parte administrativa, tem médico, tem auxiliar de enfermagem, mas parece-me que a maior parte dos funcionários do hospital é justamente a parte de enfermagem. Exato. Então, podemos jogar aí pelo alto que pelo menos uns 70%, né, da equipe hospitalar é constituída pela equipe da enfermagem. O que é a equipe de enfermagem? É só um enfermeiro, né? Não, na verdade, a equipe de enfermagem dentro do hospital, hoje em dia, ela é composta pelos técnicos de enfermagem, tá? E pelos enfermeiros. Existem os auxiliares de enfermagem? Ainda existem, tá? Então, quer dizer, dentro da enfermagem, dentro da equipe, a gente tem os auxiliares, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, tá? Os auxiliares são aqueles que fazem atividades de menor complexidade, ok? Então, um curativo, né? Dá banho, auxilia na alimentação, tá certo? Pode fazer alguns medicamentos de menor complexidade. O técnico, ele já tem uma complexidade maior, tá? Então, o auxiliar, se faz 2 anos, para o técnico tem que fazer mais 2 anos, tá? Então, acaba estendendo aí um tempo de estudo. E o técnico, ele já exerce algumas tarefas mais complexas, curativos mais complexos, medicamentos de manuseio mais complexo, tá?
E o enfermeiro, na verdade, ele é o grande gestor dessa equipe. Ah, então o enfermeiro, ele dá injeção? Ele também dá injeção, tá? O técnico da injeção, o auxiliar da injeção, assim como o médico pode dar injeção. Então, eu quero mostrar para vocês que, na verdade, o enfermeiro ele não é só aquele cara que dá a injeção, né? Que passa dando boa noite. Na verdade, ele está lá dentro da equipe gerenciando esse cuidado. Então, por exemplo, pessoal, dentro da equipe de enfermagem, eu falei para vocês que eu tenho cerca de pelo menos 3 a 4 enfermeiros e uns 5 técnicos, né, para poder dar conta do plantão. E isso depende muito da quantidade de pacientes também, tá? E quem que vai fazer a escala de banho? Então, você começou o seu plantão, quem que vai fazer a escala de banho? Ah, mas fazer uma escala de banho é simples, né? É só falar fulano toma e fulano não toma. Mas como? Eu tenho que ver a complexidade desse paciente, né? Se é um paciente Uhum. entubado, se é um paciente que está em ventilação mecânica, se é um paciente que está só em ar ambiente, então eu tenho que, de repente, colocar mais ou menos mão de obra, mais ou menos técnicos para ajudar naquele procedimento, e tudo isso é uma visão do enfermeiro. O paciente vai realizar uma tomografia amanhã, uma tomografia com contraste, por exemplo, precisa de jejum, tá? Quem é que Sim. vai combinar com a nutricionista que esse paciente tem que entrar em jejum para fazer tal exame amanhã, né? Quem que vai determinar que tipo de dieta que esse paciente tem que receber? Ou que horário que vai ser a visita familiar para esse paciente? Ou então, se ele tem algum problema de cunho social, o INSS está bloqueado, não conseguiu receber, né, um benefício de aposentadoria em caso de invalidez. Quem que vai ajudar esse paciente? É o enfermeiro que conversa com a assistente social. Então, eu quero Entendi. colocar para vocês, né, que o enfermeiro ele está ali no meio da equipe multi, e é muito importante esse nome hoje em dia, né? O multi, porque isso mostra a importância de cada profissional dentro da equipe, né? É o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o médico, né? Todo mundo Isso, tem exato. voz. Ah, Professor, pode falar. deixa eu só uma curiosidade. O enfermeiro auxilia em cirurgias? Auxilia, tá? Então, assim, depende da formação, né, do enfermeiro, porque ele pode ser um enfermeiro perfusionista, que é aquele enfermeiro que vai estar dentro da cirurgia, ajudando, por exemplo, a fazer uma circulação extracorpórea, né? Tem Aham. esse tipo de ajuda. Tem um enfermeiro que ele vai ser mais o gerencial dentro do centro cirúrgico, então ele vai estabelecer a agenda, né? Ele vai comunicar os médicos, preparar as salas, então pode ter esse tipo de enfermeiro. Eu posso ter enfermeiro trabalhando dentro do serviço da comissão de infecção hospitalar do hospital, que é quem estabelece, né? Todos esses padrões que a gente está usando máscara, que a gente está usando um álcool gel. Então, vem de um núcleo de comissão, de comissão de infecção hospitalar, né, que determina todas essas regras. O enfermeiro também pode fazer parte dessa equipe. Fora do hospital, só para estender um pouquinho mais a visão de vocês, ele pode trabalhar fazendo consultoria, por exemplo, dentro de grandes empresas, dentro de grandes multinacionais, tá? Fazendo consultoria de materiais hospitalares, vendendo, fazendo a parte de consulta clínica também, de indicação do melhor material, tá certo? Assim como ele pode enveredar para o caminho do ensino, tá? Que é um caminho que eu gostei demais. Eu sempre fui muito tímida, nunca imaginei que fosse dar certo, mas depois que eu iniciei aí por esse caminho, o bichinho picou e você sabe que Eu sei. quando a gente gosta, não tem jeito. Tá Deixa eu certo? fazer uma pergunta, uma curiosidade também. Nossa, eu tenho um monte de pergunta para te fazer aqui. A impressão que eu tenho, quando você começou a contar do dia a dia do enfermeiro, deu a impressão que você muito numa parte de gestão de um hospital. Sim, Tô enganado? não. Não, essa parte não, porque não é o médico que faz tudo isso, vê escala disso, daquilo, são vocês, né? Somos nós. Então, existe alguns níveis, tá? Então, dentro do hospital também existe alguns níveis de assistência. Eu tenho
os enfermeiros assistenciais, que são aqueles que estão na beira-leito mesmo, né? Fazendo a assistência, auxiliando ali o técnico a dar um banho, tá? Fazendo toda a gerência da unidade de enfermagem. Assim Uhum. como eu tenho, por exemplo, o chefe de enfermagem, né? Assim como toda profissão, sempre vai ter aquele cara que está mais lá na linha de frente, vai ter a Uhum. sua chefe imediata, né? Esse chefe de enfermagem, ele também vai fazer a gerência, mas ele não faz a gerência do cuidado, como eu faço na linha de frente. Ele vai fazer a gerência das unidades, provendo material, né? Provendo roupas hospitalares, então tudo que as unidades precisarem, tá? Então, o enfermeiro, ele tem, sim, grande função de gestão, grande função administrativa, tá? Mas eu vou deixar claro para vocês que vai depender muito de onde ele trabalhar para que ele exerça mais uma função ou outra. Por Entendi. exemplo, no hospital público, tá? Eu digo por minha experiência, a gente tem uma função mais assistencial. É mais ali mesmo, no beira-leito, e gerenciando junto com os técnicos, né? Junto com a equipe de enfermagem. Uhum. Agora, dentro de um hospital particular, por exemplo, é mais uma gestão do cuidado um pouquinho mais de longe, tá? Então, você não, por vezes, você não tem tanto o cuidado com o paciente na beira-leito. Você monitora mais lá dentro da sua sala ou dentro do postinho de enfermagem, né? Uhum. Um pouco mais à distância. Então, a gente tem essas diferenças a depender do tipo de serviço. Do... deixa eu só dar um recado aqui, pessoal. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, nós já temos aqui bastante subsídios para perguntas. Então, por favor, vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas, tá? Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Eu lembrando que essa live tem que durar 1 hora, porque senão eu não consigo gravar no IGTV. Me conta uma coisa também. Eu sempre ouvi falar, mas isso só faz. Eu sempre ouvi falar o termo, não sei se ainda existe, uma coisa chamada enfermeiro padrão. Você já ouviu falar nesse termo? O que é Sim, o sim, enfermeiro padrão? é uma ótima pergunta. Na verdade, esse termo, ele tecnicamente, ele não existe, tá? Não. Não existe um enfermeiro padrão. O enfermeiro padrão, né, que popularmente recebeu esse nome, historicamente falando, é o enfermeiro assistencial, tá? É o enfermeiro que fez graduação, não necessariamente assistencial, mas é um enfermeiro que fez graduação de Hum. enfermagem, porque a população às vezes quer distinguir o enfermeiro do técnico ou do auxiliar. E aí coloca o nome enfermeiro Ah, padrão, olha que entendeu? interessante que é isso. Que interessante. Bom, agora falando, olha que época que nós estamos fazendo essa live. Olha que época. Então é óbvio que não poderia deixar de perguntar. Conta para mim, você esteve trabalhando na linha de frente do combate ao Covid-19? Pois é, eu estive sim. Quando surgiu essa história lá na China ainda, a gente via e já ficou com receio, né? E se chegar aqui, como é que vai ser o negócio? Uhum. Acabou chegando e a gente não estava preparado, tá? E olha que eu vou deixar claro que eu estou falando de uma instituição, embora pública, é uma referência, né? É Então, mesmo. de certa forma, recebe subsídios, né, do governo, do Estado, de algumas iniciativas particulares, então ainda recebe bastante tecnologia e visão. E a gente ainda assim não estava preparado. Então, vocês imaginam como é que deve ter sido por aí afora, né? E faltou algum material para a gente trabalhar? No começo faltou, tá? Então, por exemplo, máscara, foi extremamente difícil a gente se organizar com relação à distribuição de máscara. Ah, Porque quando se trata de... Mas isso, independente se for hospital público ou particular, os hum. recursos, eles são escassos, tá? Então, quando se trata de hospital particular, você tem que... Tudo, um algodão que você pegar, você tem que contabilizar.
Em se tratando de hospital público, muitas vezes você não contabiliza esse algodão que você usou a mais, essa agulha que você usou a mais, e é aí que o hospital público ele perde muitas vezes, né, em rentabilidade comparado ao privado. Enfim, só uma questão econômica. Mas então a gente teve problema sim com máscara, a gente teve problema com material de avental de proteção, aquele face shield, que é aquela, né, aquela Aquela placa placa. grandona que coloca. Também não tinha um para cada profissional, tivemos que usar, aí desinfectava, colocava novamente para ser Nossa, utilizado por outro colega, tá? Então, às vezes, quando faltava avental, né, que muitas vezes tinha que ser usado e descartado, porque eram descartáveis. Mas, quando faltava mesmo, a gente tinha que usar, virar o avesso e colocar perto da porta para que eu pudesse fazer um novo uso. E aí o profissional, é claro que ficou com medo, né? É claro que ficou com bastante receio, porque afinal de contas, né, a galera tem a família, tem, né, os seus filhos, claro, seus claro, maridos. claro, claro. Eu tive sorte porque eu ainda moro sozinha, então eu não precisei ficar fora de casa para proteção da família. Mas foi uma época de muito medo, de muita tensão, tá, para todo mundo. A unidade que eu trabalho, ela não era uma referência Covid, acabou se tornando, eu trabalho mais com pacientes infartados, acabou se tornando uma referência. E a gente fez muito essa conversa com HC, tá? Então, por exemplo, as suspeitas ficavam na minha unidade, que era a UCO lá do INCOR, unidade coronariana do INCOR, e quando se confirmava, eram transportadas de ambulância para o HC, que é o Hospital das Clínicas, que fica ali na frente do INCOR. Tá? Tá. Então, a gente viveu, né, esse caminho. Precisou tirar pacientes graves do INCOR, procurar outros cantos para que a gente se tornasse esse tipo de referência e vice-versa do HC. Então, foram momentos turbulentos, realmente. Tá? E isso que a gente está vendo na televisão não é só realmente midiático, né? Tem, com certeza, o seu componente prático. E uma outra questão. Ah, quando um paciente. E as UTIs estavam cheias mesmo? Estava assim, cheia, com o pessoal entubado. Porque eu fico imaginando o grau de estresse de vocês, assim, num ambiente sem proteção, um detalhe, sem proteção, e com essa loucura. E a gente fica. E não sei se você sabe, infelizmente. Nós perdemos um querido professor recentemente, o professor Calil, por Covid-19, né? Então a gente, poxa, a gente se sensibilizou muito com esse problema, né? Mas é isso mesmo, aquela loucura e essa a mortalidade realmente é isso que falam nos hospitais, na mídia. Pois é, inclusive para a gente foi bastante, assim, a ocupação, ela primeiro iniciou um pouco mais tímida, chegou até 50% da unidade, depois a gente acabou fazendo 100% da unidade de Covid. Foi exatamente na Nossa, época que teve o maior pico, né, quando foi se espalhando. Então, de fato, sim, foi bastante complicado, tivemos, com certeza, uma ocupação aí de quase 100%, né, muitos pacientes tiveram que adiantar a sua alta para que não fossem infectados, muitas cirurgias não ocorreram, e pacientes transplantados, que muitas vezes são o nosso foco, tá? Porque a gente tem uma unidade só de pacientes que estão à espera de transplante, por exemplo, transplante cardíaco ou pulmonar, né? Ou então os pacientes que já fizeram esse transplante correm o risco de ter rejeição. Então, vocês imaginam, qualquer paciente que estava internado, né, ele tinha uma vulnerabilidade maior de pegar o Covid, ainda que ele não tivesse infectado, devido ao procedimento, aos números aos dias de internação, né, tanta gente que entra e sai, manipula esse paciente, ele acabava se infectando, infelizmente. E aí um paciente que estava na fila de transplante acabava falecendo sem conseguir fazer o procedimento, tá? Devido ao Covid. Então, a gente perdeu muita vida, sim, tá? Importante, sim, por conta do Covid. e o corpo clínico chegou a se contaminar? Você teve colegas que se contaminaram? Sim, sim.
Eu acho que eu não me contaminei. A gente teve uma escassez importantíssima de testes, tá? Não foram todos os profissionais que tiveram acesso a fazer testes, somente aqueles que apresentavam algum tipo de sintoma. Na equipe, putz, eu acho que pelo menos uns 80% pegou, tá? Uns 80%. Nossa Senhora! É, foi muita gente. A sorte é que foi pipocando. Então, por exemplo, hoje pegou 10, né? Então se afastaram 10. Mas esperou mais um mês, aí saiu mais 10. Então foi em escaladas, né? Tá. Por isso que a gente conseguiu ainda dar uma segurada nas pontas. Mas a escala ficou assim terrível para ser coberta, por isso que surgiram tantos empregos na área de enfermagem. Eu acho que é importante a gente discutir isso, né? Era o próximo a pergunta, mas já que você embalou, vai embora. Vamos lá, vamos lá. Como é que está o Beleza. mercado de trabalho? Vamos lá. Então, o mercado de trabalho, ele é sempre bastante convidativo na área da enfermagem, tá? Por quê? Sempre tem bastante processos seletivos, sempre tem vaga. Ah, mas por que que tem tanta gente com dificuldade de conseguir o primeiro emprego, né? Porque os hospitais pedem experiência, né? Então, eu acho que Ah, esse é uma sacanagem mesmo, né? Eu acho que esse é o principal gargalo aí, porque como que a pessoa pode ingressar no mercado de trabalho, não é? Sem que ela tenha tido, ela precisa experiência. começar de alguma maneira, não é? Começar de alguma maneira. Então, eu acho que você fazendo, pessoal, um estágio bem feito na faculdade, uma residência voltada, né, para a sua prática, para a área que você pretende escolher, uma especialização, vale a pena demais, tá? Porque há programas dentro de hospitais, Dante Pazanese, vários hospitais que têm programas. Se você faz a residência, se você faz uma especialização, você acaba já tendo uma entrada mais facilitada dentro dos processos seletivos, tá certo? Mas você vê, né? Esse tipo. Você falou uma coisa importante aí no começo da nossa live, que é Uhum. justamente aproveitar a faculdade. E viu, gente? Eu tenho falado isso recorrente nas mais diversas lives que eu tenho feito. É que assim, para com essas ideinhas de tirar nota para passar, certo? Aproveita, estuda, aprofunda, fuça, vai atrás de estágio, vai fazer cursos. Né? Isso em toda a área, não é enfermagem, qualquer área, pô. E você vai ver que, e como você vou repetir suas palavras, abrem portas, abrem oportunidades durante o curso. Mas eu tenho uma pergunta aqui. O meu xará, o Enzo, perguntou: tem enfermeiras trabalhando em ambulância no SAMU, por exemplo? Tem? Tem, Enzo. Uma boa pergunta. É uma área muito interessante também trabalhar. Eu tive a oportunidade de fazer um dia de SAMU, acho que foram dois, na verdade. É bastante adrenalina para quem gosta. É um prato cheio, tá? Tem enfermeiro trabalhando, por exemplo, em rodovias, né, em resgate de rodovias, tá? Sempre tem um Meu enfermeiro Deus. na equipe, né? A gente chama de suporte avançado, tá? Então, dentro do SAMU, só rapidamente, dentro do SAMU a gente tem o suporte, a ambulância de suporte básico e a ambulância de suporte avançado, né? Qual que é a diferença? Suporte básico, eu preciso ter aí um condutor, geralmente tem um técnico de enfermagem e o enfermeiro, tá? Não precisa ter médico. Médico. Agora, a ambulância de suporte avançado, geralmente quando tem parada cardíaca, né, precisa ir uma série de dispositivos intensivos dentro da ambulância, aí eu preciso ter um médico. Então, vai o condutor, o médico e também o enfermeiro, tá? Então, o enfermeiro, ele está presente tanto no básico quanto no avançado, tá certo? E tem concursos, né, diversos concursos para o SAMU, é uma área interessante, vale a pena. Nossa Senhora, mas e você não gostou de trabalhar no SAMU? Eu gostei, mas eu percebi que eu gosto da urgência, eu gosto da adrenalina, tanto é que eu trabalho na UTI, vivo tendo parado o tempo todo lá, mas eu gosto de uma emergência mais calculada, de uma emergência mais controlada. No caso da UTI, você tem tudo à disposição. Então, além disso, é importante que vocês avaliem o seu próprio perfil, a sua personalidade, né?
Porque se você gosta mais de adrenalina, aquela coisa bagunçada, emergência, PS é um prato cheio. Se você gosta da adrenalina, mas um pouco mais organizado, com tudo à disposição, terapia intensiva. Se você não gosta de nada disso, mas gosta do cuidado, gosta da assistência, do dia a dia junto ao paciente, aí vale a pena a enfermaria, tá? Então, é muito vasto o campo. E uma outra coisa, voltando, mas ainda na parte de emprego, com essa pandemia, ah, muitos enfermeiros podem ir por uma área, tem residência na área de infectologia? Tem uma residência, inclusive, bastante interessante, que é dentro do Incor mesmo, tem esse tipo de residência, uma residência que chama multiprofissional, tá? E tem essa especialidade do enfermeiro infectologista dentro dessa equipe. Uhum. Eu sei que acho que são 2 vagas. Era menos vagas do que as outras modalidades, né? Cardiologia, pediatria e tal. Era menos vagas. Mas é uma posição de bastante destaque para o enfermeiro dentro do serviço de comissão de infecção hospitalar. Porque agora essa profissão agora está em alta, né? A gente nunca ouvia falar tanto em infectologista. De repente, né? Agora, uma outra coisa que eu fiz. Você sabe que eu preparei umas perguntinhas aqui. Por favor. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, um casal de amigo nosso, a filhinha dele teve um mal-estar, alguma coisa assim, e nós levamos ela para uma espécie de centro hospitalar particular, mas assim, de baixa complexidade e tal. Mas ela foi, que me chamou a atenção, ela foi atendida por enfermeiro, não por médico. E o enfermeiro receitou o remédio, que ele foi lá, porque lá tem um esquema de receita, já vai direto. Eles têm diferente. Mas, por exemplo, para baixa complexidade, apesar que isso é uma coisa muito relativa, né? Os enfermeiros nos Estados Unidos não chega no médico, eles resolvem, não chega aí para... Aqui no Brasil não tem isso. Pois é, lá fora realmente o enfermeiro tem muita liberdade, né? Ele tem, por exemplo, tem enfermeira anestesiologista lá fora, o que aqui a gente não tem. Você tá de brincadeira. Pois é, tem enfermeiro que faz esse papel do anestésio, para vocês verem como o enfermeiro pode ter essa importância, né, lá fora. Em alguns locais, o enfermeiro tem total liberdade para passagem de alguns catéteres que são de ordem médica, tá? Alguns procedimentos, intubação, o enfermeiro tem respaldo para fazer, tá? Dentro do COREN, né? Que é o Conselho Regional aí da Enfermagem. De enfermagem? COREN, COFEM, Federal da Enfermagem. O enfermeiro, ele tem respaldo, tá? Desde que ele tenha conhecimento. Então, numa situação de emergência... se o enfermeiro ele tiver conhecimento de como intubar um paciente, tá? Ele tem dispositivos que respaldam, dispositivos que auxiliam essa intubação mais facilmente, e também a lei que respalda a atuação dele. E lá fora você comentou esse aspecto, né, bastante particular, que é o enfermeiro, e geralmente o enfermeiro ele está com o mesmo paciente desde o primeiro dia da internação dele, tá? Até a saída, até a alta desse paciente. Lá fora é assim, aqui não. Então, lá fora, o paciente internou hoje, vai ficar uma semana internado no hospital, vai ter um enfermeiro, tá? Que é um enfermeiro, eles falam primary nurse, que é um enfermeiro de alta qualidade, que fica sempre ali acompanhando esse paciente. E eles têm essa possibilidade de acompanhamento, né? Aqui a gente já tem uma rotatividade. Então, hoje eu pego um paciente para cuidar, amanhã pode ser outro, depois de amanhã é outro. Então, você não tem um segmento desse cuidado, né? Como deveria ser. E lá eles conseguem fazer esse segmento. É legal isso. O professor Fernando Thomas, obrigado por participar da live, Fernando. Ele pergunta o seguinte, professor Fernando Thomas, nosso querido professor de literatura, o enfermeiro trabalha mais em hospital ou seria em um único local? Boa pergunta, Fernandão. Boa pergunta.
Ainda mais, é uma excelente pergunta, porque a enfermagem é conhecida por ter bastantes trabalhos, né? Então, não é só um hospital, então tem técnico que abraça 2, 3 hospitais, tem enfermeiro que abraça 2 hospitais para trabalhar, ou puxa também, né, uma aula, uma consultoria. Então, na verdade, a gente tem um histórico, vocês sabem disso, a gente tem um histórico de que a enfermagem ela não é tão valorizada assim, né, quanto é a medicina dentro da carreira hospitalar, né? Eu acho que esse conceito ele vem mudando já bastante hoje em dia, né? A enfermagem ganhou uma certa notoriedade, principalmente aí com a questão da Covid. Eu espero que as conquistas, né, e o prestígio que tivemos aí nessa época não fiquem esmorecidos, né? Não se percam somente por conta do momento. E a enfermagem, dependendo, claro, das condições que o hospital puder oferecer, pode assumir 2 plantões em diferentes locais, tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, das 7 às 13 em um hospital e fazer das 14 às 20 em outro hospital. Isso é possível, desde que a chefia ela tenha uma certa flexibilidade com o seu horário de entrada e saída. Tem muita gente que faz isso exatamente para poder complementar salários. Ah, mas todo salário de enfermeira é ruim? Não, tá? Não é verdade isso também, tá bom? Os Boa pergunta. lugares mais castigados, tá? Só para a gente fechar esse raciocínio, os lugares mais castigados de salário costuma ser, infelizmente, a região lá do Nordeste, tá? A região Norte. Eu digo com propriedade porque eu tenho amigas, já morei com amigas que moraram lá, trabalharam lá. E claro que aqui a gente também tem desvalorização quando se afasta, quando vai mais para o interior, né? Mas há locais onde o enfermeiro é extremamente valorizado dentro de empresas, dentro de multinacionais, de clínicas, né? Dentro do hospital, ele também acaba tendo grande valor dentro da equipe, com salários que podem ser aí de medianos para muito bons, tá? Depende também do seu grau de qualificação, né? Do seu grau de Experiência. especialização, da experiência, exatamente, tudo isso. O que é um salário mediano? Vamos lá. Posso falar de valores? Pode, claro. Então, por exemplo, no Instituto do Coração, que é onde eu trabalho, né? O enfermeiro que trabalha durante o dia numa enfermaria, pode dizer que tira em torno de uns 4.000, 4.500, tá? Tá. Um enfermeiro que trabalha numa terapia intensiva, ele tem um acréscimo de insalubridade. Então, por exemplo, depende, claro, do serviço, esse valor de acréscimo, mas dentro do Instituto do Coração, por exemplo, é mais R$ 1.000, 1.000 e pouco, 1.500, que seja, tá? Então, você tem um acréscimo por trabalhar num serviço especializado, fechado. E se você trabalha à noite, você também consegue ter um acréscimo aí de 1.000 a 1.500, quase 2 também. Então, dependendo, você consegue somar, né, alguns aspectos, consegue tirar um salário legal. Se você complementar com algum outro trabalho, dando uma aula e tal, isso eu digo do que eu estou fazendo hoje em dia, né? Agora, tem outras possibilidades, diversas. Um exemplo, quem trabalha na atenção básica lá na UBS, pessoal, pode tirar em torno de R$ 10.000, tá? Nossa, Ah, que mas bom. vocês vejam, dentro de um hospital parece que é mais difícil, né? E na unidade básica a complexidade é menor, entre aspas, mas o salário é melhor. Então, tem todos esses aspectos. Tá? Não é só pobrezinhos, não, que trabalham na enfermagem. Não, mas é legal você falar isso, é muito bom. Aqui a Uhum. Sarah Hausmann pergunta: o enfermeiro é contratado pelo hospital, por exemplo, trabalha um horário definido ou ele trabalha por plantões individuais? Porque às vezes o médico faz isso, né? Eu vou dar plantão, plantão, plantão. É algo parecido ou é diferente? Como é que é? Certo. O enfermeiro, geralmente, ele trabalha por contrato, tá? Então, geralmente é CLT ou concursado público mesmo.
Quem costuma fazer plantões extras, assim, avulsos, é o médico, né? Que muitas vezes não tem um, um regime de contrato fechado, mas trabalha autônomo, né? Faz uma noite sim, daqui duas, de repente, talvez faça outro plantão, e assim vai e ganha por hora de plantão, né? O Certo. fisioterapeuta costuma fazer bastante isso, mas para o enfermeiro, na área hospitalar, é mais esquema de contrato. Existe esse outro tipo de esquema em outros campos para enfermagem? Existe, tá? Pode ser dentro de empresa, pode ser fazendo outro tipo de consultorias, dando aulas. Tem esse outro tipo de esquema, assim, por hora-aula, por exemplo, né? Ah, me conta uma coisa também. É, o termo paramédico, Uhum. existe isso no Brasil? Pois é, esse termo paramédico, tá? É uma profissão que existe mais lá fora, né? A gente costuma, às vezes, empregar esse termo aqui também. Mas, na verdade, não há um curso, né, específico aqui no Brasil que regulamente essa questão de paramédico. Porque o paramédico, na verdade, ele é a junção. Lá fora, no sistema americano, né, e no sistema americano e francês, ele é a junção do bombeiro com um socorrista, por exemplo, né? E aí você tem cursos Ah, específicos para isso, tá? Então, foi uma junção, tá, do Corpo de Bombeiros com o resgate, algumas atividades de resgate, por exemplo, né? E aí você tem um curso técnico para isso, é um curso específico. Aqui a gente tem o técnico de enfermagem, a gente tem o bombeiro, a gente tem outros tipos, né, de atividades, mas não de fato esse curso de paramédico, tá? Tem o socorrista condutor, mas não esse curso aqui de fato. Tem essa você já, diferença. você já resolveu uma outra curiosidade minha muito interessante. Com o diploma de enfermeiro, consegue-se emprego no exterior? Porque eu sei que médico não dá. Enfermeiro Certo. consegue? Olha, eu acredito que tanto por que que você falou nessa questão que para o médico não dá? Eu, assim, do meu conhecimento, eu Eles têm que acredito. fazer um. Igual no Brasil, né? É Eles têm que fazer um. Né? isso, é a É a mesma mesma coisa, coisa. assim. É a mesma Ah, coisa. tá. Então, Aqui não. Desculpa, eu acho que eu não formulei mas, bem a minha pergunta. É porque, por exemplo, o engenheiro, ele não tem que fazer um revalida, né? O engenheiro não. tá, Mas o engenheiro não médico tem que fazer um equivalente a um revalida. O precisa. enfermeiro também. Também, a mesma coisa. É um Ah, trabalhão, não é fácil. tá Até certo. dá, né? Então, ou seja, até dá, mas tem esse trabalho Não todo. é fácil. O Enzo fez uma outra pergunta aqui. Tudo que o enfermeiro Também. sabe, cuidado de emergência, etc., o médico também estuda? Boa pergunta. Eu acho que eu queria, inclusive, falar dessa parte do conhecimento, né? Porque, por exemplo, as áreas básicas, tá, de conhecimento, a parte de infectologia, imunologia, toda essa parte de microbiologia, toda essa parte básica inicial, anatomia, né, fisiologia, toda essa parte básica inicial dos primeiros anos, galera, é praticamente igual, tá? Tem muita similaridade entre os cursos, né, da enfermagem e da medicina. Vai avançar mais, vai diferenciar mais esse conhecimento a partir do terceiro ano da medicina, né? O que para a gente, no terceiro ano da enfermagem, também acaba se voltando para aspectos internos da enfermagem. Mas o primeiro bloco, tá? O inicial, o básico, ele acaba sendo muito similar. E é por isso que eu acho interessante falar dessa coisa de igualdade de diálogo, né? Entre esses profissionais. Porque não é porque o médico estudou 6 anos e você, enfermeiro, estudou 4 ou 5, de graduação só dizendo, né? É que a gente sabe Tá. conversar menos, é que a gente sabe menos, não é isso? Então, as duas profissões são belíssimas, têm, né, as suas particularidades,
nenhuma é enfeite para outra, ou seja, né, a enfermagem tem um corpo de conhecimento específico da enfermagem, tá? Que é a tal da SAI, a gente chama Sistematização da Assistência de Enfermagem, onde eu tenho planejamento, conduta, prescrição. Eu faço prescrição também, assim como o médico faz prescrição, mas o médico faz prescrição de medicamento, por exemplo, né? Eu faço prescrição de cuidado. Então, para cuidar de determinada ferida, eu posso prescrever qual é a pomada melhor, qual é a cobertura melhor para fazer tal curativo, tá? Então, dependendo do que se trata, o médico ele não mete o dedo no cuidado da enfermagem e vice-versa, tá? Então, são duas áreas completamente separadas em seu campo de conhecimento, né? Em seu campo científico, mas que na prática não vivem uma sem a outra. Eu acho que isso é E, extremamente importante e colocar. é comum, ou já aconteceu, ou é raro, não sei, de, por exemplo, o médico prescrever alguma coisa e o enfermeiro não concordar e ter que conversar com o médico, ó, o senhor fez uma coisa, eu acho que você não tá legal isso aí. Acontece isso? É recorrente? Opa, acontece muito. E aí já entra E na aí? área que eu gosto, que é a parte dos erros aí de medicação. E a gente tem realmente tudo dentro da saúde, a gente tem um checklist, né? Eu preciso checar duas, três vezes a distribuição do medicamento, né? A hora que eu vou administrar, se realmente está prescrito correto as gramas, as miligramas. Então, tem que ser feita essa dupla checagem, né? Então, o médico prescreve na hora de eu fazer o medicamento e administrar, eu tenho que fazer essa dupla checagem novamente. Acontece muito, e não é pouco não, viu, pessoal? É assim, é várias vezes durante um único plantão, de você ter que falar ao doutor, opa, eu acho que está incorreto aqui, eu acho que esse miligrama está excessivo, não é bem assim, está prescrito incorreta, fora do nosso padrão a solução. Então, a gente tem o tempo todo esse diálogo com o médico, tá? E é claro que essa conversa ela se torna mais fácil quando o Hum. médico ele também está em processo de aprendizagem, tá? No caso, eu estou falando de tal escola, né? Onde ele também está Uhum. fazendo residência, está terminando seus estudos. Esse diálogo ele se torna mais fácil, tá? É extremamente difícil dialogar com o médico? Não é. Sempre tem algumas pessoas mais arrogantes, assim como tem em todas as profissões, Com não é as mesmo? profissões, claro, claro. Exato, em todas as profissões, né? A gente tem essa impressão, mas a maioria deles é muito fácil de comunicação, o diálogo é sempre de igual para igual e com muito respeito, tá certo? E quando o médico prescreve, que agora, aparentemente, pelo que eu tenho notado nos hospitais, quando ele vai prescrever alguma coisa, já tá tudo sai impresso, né? Não é mais Uhum, quando ele se escreve à mão. Hoje está mais difícil, certo? Porque, certo, porque às vezes eu fico pensando, como é que vocês vão entender a letra do médico? pois é. Mas hoje não. Hoje esse problema já está meio sanado. Excelente também a sua pergunta, professor, porque a gente cai num assunto tecnologia, né? E a tecnologia, eu acho, eu sou apaixonada por tecnologia, eu queria engatar o doutorado nessa área de tecnologia voltada para a enfermagem, para a saúde. E eu acho que o prontuário eletrônico, né, que é agora o que a gente está usando, né, ou seja, eu não preciso mais fazer a prescrição à mão para entender aquela letra sofrida do médico, muitas vezes, né? Não preciso mais fazer, então, a evolução daquele paciente, ou seja, contar a historinha do paciente à mão, né? Tudo pode ser digitado. E ao mesmo tempo que o médico faz a consulta, o enfermeiro também faz a consulta, coloca no sistema, depois você pode ver a anotação de todo mundo, né? Então, o prontuário eletrônico, ele veio para integrar, tá? A atividade de todos os profissionais, né? E aí, futuramente, eles querem colocar isso praticamente num chip, né? Para a pessoa poder levar para onde ela ande, ter um chip com todo o histórico dela de Ai, que saúde, né? legal. É, Que seja breve. que Bom, seja. a nossa live está acabando, passou rápido, né? Que pena, Por passou incrível que rápido. pareça.
muito rápido. Mas para finalizar, então, eu queria que você desse uma mensagem para os nossos alunos, para os vestibulandos. E uma mensagem, olha, só que você tem um minutinho para fazer essa mensagem, porque apareceu um cronômetro aí na tela. Tá, joia. Bom, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Essa fase não é fácil, é enlouquecedora. Eu sei que vocês estão aí animados, né? Eu espero que vocês façam a melhor escolha, sem pressão, escolham baseado naquilo que vocês realmente gostam. Isso que vocês estão fazendo de conhecer é extremamente importante para não se arrepender depois. Se arrepender também, não tem problema, volta para trás e começa de Claro, novo, tá bom? claro. Não se desesperem, a vida é curta, mas ela nos oferece bons caminhos. Espero encontrar Ô, vocês depois. Vanessa, eu queria fazer dois agradecimentos. O primeiro agradecimento por participar, para ajudar os nossos alunos na escolha da profissão. Eu que E um outro agradeço. agradecimento como cidadão, de agradecer os enfermeiros, os médicos, em especial você, a equipe de enfermagem, que sacrificaram, se doaram para esse momento difícil da nossa vida, da vida do país. Então, em nome de um cidadão, obrigado pelo que vocês têm feito. Eu Obrigado, que Vanessa. agradeço. Obrigado, gente. Obrigada. Até uma próxima. Beijo. Tchau, 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 tchau. gente. Obrigadão. Tchau, tchau.